hoje eu vou costurar uma blusa de manga bufante. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Wolf, eu sou do blog Investindo Ideias. E aqui no canal eu tô sempre trazendo alguma modelagem ou costura nova pra vocês. Bom, dessa vez, se eu não tô enganada, já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer manga bufante. Se não tem, tá pertencendo a esse vídeo. Eu não lembro, faz muito tempo. Mas eu estou então ensinando vocês a costurar essa manga bufante. E assim, ela era pra ser bem mais bufante, tá? Mas eu errei uma coisa que eu já tinha dito no vídeo. Que quanto mais você quer que ela fique bufante, mais importante é ter um tecido mais duro. Eu ia usar entretela aqui, mas infelizmente acabou esse meu tecido, então eu não consegui usar entretela nele e eu coloquei só no corpite pra dar uma ideia. Dessa vez eu resolvi fazer de uma forma diferente pra ter uma ideia de como que ia ficar. Eu desenhei. Desenhei bem mal, mas desenhei e aqui está a minha blusinha pra vocês terem uma ideia de como eu queria que ficasse. Queria que ficasse um pouco maior, mas ok, dá pra se virar assim. Então eu desenhei e eu fiz. Já vou avisando que tem alguns erros ao longo do vídeo e vocês vão entender, e eu gosto de mostrar pra vocês verem que ninguém costura perfeitamente o tempo todo e que costura é realmente treino e muita prática pra você aprender a lidar. Ah, e todos os materiais que eu vou usar aqui nesse vídeo vão estar listados aqui embaixo. Para começo de qualquer costura, é importante você cortar corretamente. Eu tentei cortar o meu tecido sempre respeitando, né, aonde a trama, né? Porém, como é um resto de tecido que tinha aqui em casa, não foi possível. Do molde que eu tinha feito, fiz com 1 centímetro a mais, que é o centímetro de corte, e cortei essa parte aí 2 vezes, que é a nossa manga. Depois eu cortei o punho da manga também, e eu cortei ele 2 vezes. Depois foi a vez de cortar também a blusinha e eu também fiz com 1 centímetro a mais para poder dar a linha de corte certinho e não ficar sobrando e não ficar faltando tecido. E eu vou cortar ele 2 vezes, tá? Porque eu quero usar entretela. Nesse é a mesma coisa, só que como eu vou deixar ele abertinho no meio, então o meu molde, ele é dividido ao meio. Também adicionei 1 centímetro. E se vocês quiserem, depois eu posso colocar aqui pra vocês, ensinando a fazer o molde dessa blusinha, tá bom? Mas eu tô sempre respeitando a linha e fiz esse 1 centímetro a mais. Aí eu acabei colocando 2 centímetros, por quê? Porque eu vou colocar ele um por cima do outro, né? Vocês vão ver mais pra frente como que vai ficar. Aí depois de cortado, assim estão as minhas peças. Então, eu tenho 2 entretelas da parte de trás, 4 partes de trás, 2 mangas, 2 partes da frente, os dois punhos, e é isso. E agora vamos começar. Eu começo marcando, eu usei esse furador para eu ver aonde que estava ficando a minha pence. Só toma um pouco de cuidado qual for o tecido que vocês vão usar, tá? Com esse não tive tanto problema, apesar de ser um tecido que desfia fácil, eu consegui cortar ele bem e ver certinho aonde que queria. Você também tem a opção de repente passar o giz ou um lápis para você ver certinho aonde vai ficar a pence, tá bom? Porque aí você costura ele de forma certinha. O meu ficou bem marcadinho e não desfiou o tecido porque é uma marcação bem leve. Aí eu estou fazendo a pence para vocês verem e já passo direto na máquina, já vendo aonde ela começa, aonde ela termina, para ficar tudo certinho. E nessa hora, gente, como vocês estão vendo aí, não foi tão fácil, tá vendo? Talvez eu realmente devesse
ter desenhado com o giz de tecido certinho para eu ver aonde começa e termina. E eu fiz a mesma coisa do outro lado. Ó, e as pences ficaram assim. Aí também tem a pence da parte do ladinho que eu aprendi com a Marlene Mukai, que é uma forma de não ficar faltando tecido. Por isso que não sei se vocês separaram, mas no meu molde tinha 1 centímetro pro ladinho também. E aí eu fiz essa pence, que depois ela vai se mostrar muito importante. Eu gostei muito dessa dica. Bom, depois que eu fiz isso, então eu vou colocar uma parte da entretela com a minha parte da frente e eu vou costurar as laterais. E vou deixar ela aberta porque depois eu vou virar. Aí eu cometi meu primeiro erro. Por quê? Porque eu vou fazer uma coisa depois que eu já deveria estar fazendo agora, que vocês vão ver. Bom, como vocês estão vendo, eu costurei certinho. Olha, essa parte da lateral que eu falei que é bem importante, porque você costura ela certinha e ela vai ficar mais pro lado. Mas, como eu vou costurar essa parte direita com direita, eu já devia ter costurado da primeira vez. E aí, quando eu costurei, uma das partes ficou pra fora, que nem vocês vão ver. Eu vou virar agora o meu tecido. Nessa hora de virar, eu usei esse lápis grandão, que é um lápis de Itu que eu tenho aqui em casa. Mas você pode virar com o que você quiser, que eu acho que ele fica mais certinho, eu consigo pegar mais as pontinhas e deixar ela mais bonitinha. Ah, mas eu não usei a parte pontuda, tá? Eu usei o outro lado dele. E ó, se vocês perceberem, um dos lados vai estar com a pence pro lado de fora, ó. O ladinho ficou importante e agora eu vou costurar a parte de baixo, vou fazer um pontinho normal, mas eu deveria ter costurado tudo de uma vez e ter virado o direito com o direito pra não ficar pra fora como tá aí, ó. Bom, vamos lá. Eu fiz a mesma coisa com a parte de trás e a parte de trás eu fiz certinha e fiz esse acabamentozinho também que eu fiz pra parte da frente, como vocês puderam ver, e ficou bem certinho. Dessa vez, ao invés de fazer separado, eu já costurei parte da frente com parte da frente e virei e ficou perfeito. Bom, aí nessa hora eu vou costurar a lateral e também as manguinhas da parte da frente com a parte de trás. Nessa hora é importante falar que como o meu tecido ficou mais grossinho porque eu já tinha entretela, eu troquei a minha agulha da agulha número 14 para a agulha número 18 para ela não quebrar. Não tenha medo de trocar agulha, eu sei que é um saco ficar trocando agulha, mas é mega importante. Então eu costurei essas duas partes e vamos dar continuidade a essa blusinha. E assim é como ela vai ficar, ó, quando eu virar ela certinha. Bom, agora nós vamos para a manga. A manga e o punho. Eu vou passar uma costura em toda essa parte que eu mostrei e embaixo, sendo que essa parte de baixo, o tamanho, ela tem que ficar do tamanho do punho depois que eu começar a puxar. E essa outra parte de cima, que eu também vou franzir, ela vai ser para encaixar exatamente na minha cava. Bom, eu troquei o meu ponto pro ponto C, que é esse ponto exatamente para puxar. Coloquei no mínimo que eu achei de tensão, para não ficar muito tensionado e eu conseguir puxar melhor. E costurei também essas outras partes para já poder puxar. Então, vou costurar aí em volta. Bom, e aí eu tô com a parte de baixo e eu estou puxando ela.
Eu não mostrei exatamente o passo a passo, porque, gente, eu fico muito nervosa, eu gosto de sentar e fazer no meu colo, e aí eu não consigo mostrar pra vocês. Mas é basicamente isso, você escolhe um dos lados, que é o lado que fica a parte mais solta, e você vai puxando e você vai arrumando ele de forma que todo ele fique mais pro meio e não fique uma coisa mais perdida, tá vendo? Eu seguro ele e eu vou colocando pro meio todo o franzido, tá? Só toma cuidado pra sua linha não arrebentar, tá bom? Por mais que se arrebentar ainda sobrar um tiquinho, não tem tanto problema. O ruim é só que essa parte que arrebentou, você vai ter que fazer ela, o franzido na mão mesmo. Aproveitando que a gente tá agora na metadinha do vídeo, aproveita e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixa o seu like, porque me ajuda muito a ter mais visibilidade aqui no YouTube. Bom, e aí depois que eu franzi, ela ficou assim. E aí eu vou pegar o punho e vou costurá-lo. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu virei ele bonitinho pra ele encaixar, tá bom? Pra não ficar de fora. Eu quis um acabamento ideal pra mim. E esse acabamento não incluía ficar essa linha assim, sabe? Pra poder desfiar. Principalmente porque se você quiser, fica aí a dica. Se você tiver overlock, passa overlock em toda a sua volta. Bom, aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Eu já virei os dois ladinhos e prendi tudo. Porque como se trata desse franzido à mão, eu quis evitar qualquer tipo de problema, né? E aí eu vou passar uma linha. Passei. Aí, ó, já tá, franzi a parte de cima também, puxando do mesmo jeitinho que eu fiz embaixo. Você já começa a ver aí a manguinha, né? Aí eu vou encaixar ali pra poder dar certinho e eu ver exatamente como que vai ficar, tá bom? Ó, tá vendo? Que eu já franzi o suficiente pra ele encaixar, não ficou mais largo e não ficou menor, ficou certinho. Não tem problema ficar menor ou maior, você vai ajeitando manualmente. E agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu costurei pra fazer sentido. Antes de continuar, vale dizer que eu passei um ponto zigue-zague por toda a voltinha para não desfiar e aproveitei e já passei um ponto reto também para fechar essa manguinha na parte de baixo, deixando só a parte da cava sem. Agora é uma parte mais complicada, gente. Vamos lá por partes. A gente tá do lado do avesso, como vocês estão vendo, ó. Esse aqui é meu lado do avesso. E eu coloquei a manga pelo lado direito e fui colocando todos esses meus alfinetinhos por fora, de forma que quando eu vire, ela vai ficar assim, ó, certinha, tá vendo? Já tá bonitinha no formato. Eu vou costurar pelo avesso, mas ela tá marcada pelo direito. Tem que ficar assim, porque se você colocar pra virar do avesso, eu particularmente não gosto e eu não sei fazer isso. Então, eu coloquei pelo lado direito, ela já certinha, sem estar do avesso, ela já tá do lado direito e costurei nessa beiradinha, tá vendo? Já tá toda fechadinha. Eu sei que é um pouco confuso, mas eu acho que pela imagem dá pra ver certinho como é que eu fiz. Depois disso, a minha mãe veio medir pra me mostrar onde que eu vou colocar os ilhós. Eu acho que é ilhós. Eu nunca sei se fala ilhéus. Eu acho que é ilhós. Onde que eu vou colocar atrás de uma forma que ela não me prenda, eu consiga me mexer e ela fique bonitinha. Então, ela veio e colocou os alfinetes para eu poder ver exatamente como ia ficar. Eu coloquei essa parte pontudinha com essa parte de tachinha, aí eu coloquei a tachinha por cima e essa ponta que é de encaixe por baixo. Peguei esse meu alicate e coloquei. Gente, foi uma briga. Vocês não têm noção do quão difícil foi. Eu não sei fazer essas coisas de artesanato. Uma coisa que parece tão fácil, pra mim é tão difícil. Eu sei que eu tinha que ter o furador também, mas eu não tinha.
Então eu fiz assim, no final eu gostei, porque conforme eu errei, eu fui tirando, quebrei tudo minha unha, mas pelo menos não rasguei o tecido. E aí você coloca assim, ó, só que ele tem uma marcação, tem uma parte que é como se fosse um... Não é bem um triângulo, né? Um triângulo arredondado, onde você coloca essa parte com a pontinha para ela não amassar, tá? E aí fica. E agora a gente vai colocar a outra parte, que para mim também foi uma novidade. Esse outro lado é diferente, ó, não tem a pontudinha, porque é para você encaixar nele. Então eu medi, ó, onde tá os alfinetes da minha mãe. E eu coloquei essa parte de encaixar por cima e o outro por baixo, que é aquele que tem os ferrinhos pra cima. Aí eu peguei também o alicate novamente e prendi. Eu fiz isso, mas você pode colocar botão, você pode colocar aqueles zíperes que abre inteiro, sabe? Que ele sai do corpo. Eu fiz isso principalmente porque esse meu tecido não tem um elastano muito grande, tá? E aí deu certo, gente, mas foi uma briga, ó, aí ele fechou. E eu coloquei 3 dele, tá? Porque meu corpinho é bem pequenininho. E uma coisa também que eu errei é que na parte de cima eu coloquei ele não onde estava marcado. E aí eu não consegui abrir, então ele ficou com dois ilhós também, um do ladinho do outro, e vai ficar aparecendo mesmo, porque a vida é assim. Foi o vídeo. Eu tive alguns pequenos erros e alguns acertos. Eu errei a questão do forro, que eu não coloquei como eu coloquei atrás, então na frente ela realmente tá com as pences pro lado de fora internamente. Mas esse foi um dos melhores acabamentos que eu já fiz na minha vida. Sério, eu tô melhorando cada dia mais, então dessa vez realmente ficou bem legal. Óbvio que ainda tem muita coisa pra melhorar, mas já tá bem melhor. E como eu falei, o caimento não ficou tão ideal porque eu não usei o tecido que eu deveria ter usado, mas era um tecido que já tinha aqui em casa, então foi reaproveitamento real. Eu usei ele no meu TCC, esse tecido, gente. Eu acho que eu vou deixar até uma foto aqui do que era, mas enfim, não ficou do jeitinho que eu queria, mas eu gostei muito. Eu ainda estou na dúvida se eu vou fazer uma pentezinha aqui embaixo pra deixar ela bem justinha e bonitinha, ao invés de colocar mais pra trás, mas gostei do resultado. Atrás eu também errei, eu coloquei o ilhós, sei lá, mais pro ladinho, então eu tive que colocar 2, então ele vai ficar um mostrando e é isso aí. Eu tô cansada de tirar e quebrar as minhas unhas e essas coisas de artesanato, de ficar colocando, eu não gosto muito, mas eu achei que assim ficou melhor do que se eu prender mesmo, sabe, fizesse a case de botão. Porque aí ia ser muito difícil pra mim tirar e colocar. Pelo menos eu consigo tirar sozinha essa blusa, colocar já não. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E aquilo, né? Erros e acertos. E se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E me segue lá no Instagram, @Cavolfo, porque eu estou precisando chegar aos 10 mil seguidores. E é muito importante pra mim, pra ter aquele arrasto pra cima. E quando eu puder liberar vídeo, além de que tem muitos conteúdos exclusivos por lá. Então,
É isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.